Povo lindo de Jesus, graça e paz. Como é bom a gente estar junto aqui novamente, né? Meus irmãos, como é bom a gente poder falar desse tema tão bom, né? Que é falar sobre adoração. Adora esse Deus que é tão bom para conosco, né? A gente tem tanta coisa para refletir. Eu confesso que fiz um esforço mental interessante, né, para falar sobre adoração, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Tem tantas e tantas coisas que a gente pode gastar muito tempo aqui falando, mas eu queria trazer hoje uma reflexão acerca desse tema, dando continuidade àquilo que foi dito por Pastor Christian na semana passada. Pastor Christian foi fantástico aqui na semana passada, falando sobre o texto da mulher samaritana, né? Foi tão legal ouvi-lo, mas eu queria nesse momento orar, pedindo direção ao Senhor. Eu sei que o pastor orou, eu gostaria que você orasse comigo nessa hora. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Pai, nos deu essa porção da sua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixou cegos. O Senhor, Pai, não nos deixou desamparados, Senhor, diante daquilo que o Senhor queria que nós conhecêssemos do Senhor. Muito obrigado por ela. Deus, eu venho te pedir, Pai, que hoje à noite, Deus, o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale, Pai, ao nosso coração, Deus, apesar do mensageiro. Que em nome de Jesus a gente, Pai, possa refletir acerca da sua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Que em nome de Jesus o Senhor, Pai, possa nos edificar, Pai, como corpo. E alcançar o coração de todo aquele que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Adorando a verdade. Adorando a verdade. Existe uma pergunta que na Bíblia ela aparece, na Escritura ela aparece, e ela é um ícone para mim. E quando o pastor pediu para trazer a mensagem nesse dia, eu me lembrei dessa pergunta. Ela vai nortear toda a nossa mensagem. Essa pergunta ela foi feita para um homem que teve o privilégio de desfrutar plenamente da presença de Deus. Um homem que tinha tudo o que era necessário para viver a eternidade inteira em plenitude. Alguém que tinha um propósito estabelecido. Ele foi separado por Deus para governar a criação e desfrutar dela. Ele tinha paz. Ali não havia nenhum conflito que viesse a drenar sua energia. Às vezes a gente, diante do dia a dia, a gente é drenado, né? Parece que algo suga nossos esforços, nossa força, de tanto esforço que nós fazemos. Aquele homem não se sentia só porque Deus fez alguém semelhante a ele para estar com ele. Humano, a sua auxiliadora, uma mulher. Mas além disso, o próprio Deus em pessoa, todas as tardes, na viração do dia, como o texto diz, estava com ele. Ele não precisava de nada. Ele podia, ter horas e horas de conversa com o Senhor. Adão, eu imagino, sentado numa pedra, num riacho, sempre na viração do dia ali, conversando com o Senhor, durante as tardes. O Senhor estava ali à sua disposição. Onde estás? É a pergunta que é feita. Mas essa pergunta ela não é feita num contexto bom. Essa pergunta é feita num momento em que Adão está querendo fugir da presença de Deus. Adão ele está querendo sair da presença de Deus quando ouve essa conversa, essa pergunta. Ao dar ouvidos à serpente, eles caem na tentação que lhes foi proposta. Adão cai na tentação que lhe foi proposta. Como Deus sereis. Como Deus sereis. E querendo ser como Deus, Adão rompe o pacto. Adão rompe a sua comunhão com Deus. Ele abre mão do seu propósito eterno e dessa comunhão.
E ali ele recebe a sentença que recai sobre cada um de nós, que recaiu sobre cada um de nós. Foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus. Reverendo Russell Shedd, ele afirma o seguinte: todos nós temos uma saudade. Saudade de uma pureza perfeita. Saudade de um lar perfeito. E saudades de uma companhia perfeita. Mas o que é que isso tem a ver com adoração, Mário? Para mim tem tudo. Ali no Éden, a adoração dos homens para com Deus fora interrompida. O homem natural não poderia mais adorar a Deus. E a partir de então, todos os homens, em todas as épocas, procuraram substitutos inúteis para saciar essa saudade da plenitude que agora o pecado impede. Calvino, ele acerta no ponto, quando ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas, ali mesmo, Deus começa a revelar os seus planos de amor e de graça para com o homem. Ali mesmo, ele promete um descendente que venceria a Satanás, que venceria o pecado e a morte. Ele seria a semente de Abraão, que por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas. Ele seria o Emanuel e o príncipe da paz, profetizados por Isaías. O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, profetizado por João Batista. Jesus de Nazaré. A obra de Jesus não é outra, a não ser restaurar a adoração da humanidade. Lucas 10:19 vai dizer o seguinte: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Onde estás é o prólogo da história de um Deus que tinha prazer de conviver com a sua criação, que ainda tem prazer de conviver com os seus filhos e que moverá toda a história para redimi-la. Todas as vezes que eu e você abrimos os olhos pela manhã, é como se ouvíssemos um onde estás de Deus. Onde estás? É um convite para mais um dia se apresentar diante de Deus e adorá-lo. Deus ainda quer se encontrar com o seu povo. Deus ainda quer se encontrar com o seu povo. Mas como se apresentar diante dele? Eu queria, à luz do texto de Isaías 6, texto tão conhecido, extrair algumas verdades sobre essa pergunta. Como se apresentar diante do Senhor para adorá-lo? Na semana passada, Christian, como eu falei, foi tão bem, definindo tantos pontos acerca da adoração, conceituando tantas coisas. Eu queria tentar, em algumas situações, aprofundar algumas coisas que já foram ditas e nos levar a algumas reflexões que ainda não foram mencionadas nesse tema. Abra sua Bíblia em Isaías 6. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 13. Todos acharam? Amém. A partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade fora tirada, e o seu pecado perdoado. E o texto continua dizendo: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela de pé, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Meus irmãos, esse texto ele é conhecido como chamado de Isaías. E em geral, normalmente, se fala muito sobre os primeiros versículos do texto. Mas eu acredito que esses 13 primeiros versículos, eles têm muito a falar ao nosso coração. Esse texto foi escrito, ou melhor, Isaías vai profetizar, não o texto escrito, mas Isaías vai profetizar durante o período do reino dividido. Quem estuda a história do povo de Deus sabe que houve um momento da história onde o reino estava dividido em reino do norte, composto por Samaria, né, como capital, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. A profecia de Isaías vai se dar antes dos períodos de cativeiro, especificamente antes da invasão assíria que vai acontecer. E quando a gente estuda o livro do profeta Isaías, a gente vai ver que todas essas invasões, elas vão ocorrer como um juízo de Deus sobre o seu povo. E Isaías vai profetizar exatamente isso. Isaías vai denunciar os pecados daquela nação, que havia se corrompido pela rebeldia e pela idolatria. E ele vai anunciar que essa nação será subjugada por conta dessa idolatria. Quando a gente olha os capítulos anteriores, a gente vai ver que a idolatria está presente em alguns momentos. Isaías 2:8 diz o seguinte: a terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. A verdade é que quando a gente olha a história, ali há mais de 200 anos de presença de idolatria no meio do povo. Isso chega, digamos assim, às narinas do nosso Deus. E aí, se a gente fosse dividir esse texto que a gente acabou de ler, eu fiz uma divisão aqui em 4 pedaços, em 4 porções. Do verso 1 ao verso 3, nós temos a visão da majestade de Deus. Isaías contempla essa majestade. Do verso 4 ao 7, há um momento de contrição de Isaías e da sua purificação. O verso 8 e 9 fala do comissionamento de Isaías, o chamado de Isaías. E o verso 9 ao verso 13 é a sentença, o julgamento do povo de Deus. Então, os 4 versículos últimos são uma sentença que está sendo proferida para aquele povo. Aqui Isaías é conduzido a uma visão de Deus em sua majestade. A despeito ou diferentemente dos falsos deuses
e dos poderes humanos que cercavam em torno ali do povo de Deus, é o Senhor quem está sentado no trono. Isaías visualiza aquele que governa de verdade, aquele que governa desde sempre, desde a eternidade. A glória do Senhor é tão forte que Isaías claramente acha que vai morrer. Mas ao invés disso, um serafim vai lá e toca a boca de Isaías com uma brasa e anuncia a sua purificação das suas iniquidades. Ali ele tem uma experiência ímpar. Em seguida, Deus vai comissionar Isaías para profetizar sobre aquela nação. E aí, como eu falei, o conteúdo dessa profecia ela não é nada agradável. Quando a gente olha aquilo que está escrito, Isaías é chamado a anunciar palavras que gerariam não a conversão, mas o endurecimento do coração das pessoas, a ponto de aquela nação ser destruída, de conduzir aquela nação à destruição. A profecia de Isaías seria proferida, o povo endureceria o coração, e esse povo seria subjugado. Mas aí Deus ele tem esse encontro com o profeta. É dito que o profeta do tempo bíblico, do tempo do Antigo Testamento, ele é aquele que assiste ao conselho divino, aquele que vai à presença de Deus e tem revelações acerca de Deus. E essa visão que ele tem, ele está ali no templo e ele contempla tudo aquilo que a gente viu. Isaías, naquele momento ele é transformado ali, sabe? E ali eu creio que na vida de Isaías a sua adoração ela foi restaurada. A despeito dele já profetizar antes, ali eu creio que a adoração foi restaurada na vida de Isaías. É possível perceber um movimento dessa restauração na vida do profeta, de modo que Isaías ele vai se tornar o profeta mais messiânico da Escritura. Isaías é o profeta que mais fala acerca do remanescente, acerca de Cristo. Eu queria propor 3 elementos dentro desse contexto que a gente acabou de construir, que devem estar presentes quando nós nos aproximamos de Deus para adorar, ou quando nós temos a intenção de chegar à presença de Deus para adorar, de invocá-lo, de louvá-lo, de entoar louvores a Ele. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, e que sempre me chama a atenção, o texto começa dizendo que, o próprio Isaías dizendo, eu vi. Repita comigo assim, Isaías viu. Mais forte, Isaías viu. Gente, a visão de Isaías é tremenda. Isaías ele vai contemplar ali, naquela cena, inúmeras verdades acerca de Deus. Como eu falei no princípio, Deus está no trono, Ele governa. Essa é a primeira verdade que Isaías vai contemplar. Ele é o rei sobre todos os reis. O texto fala da orla de suas vestes enchendo todo o templo. Normalmente vestes, na Bíblia, normalmente elas aparecem com um significado ou de santidade, ou de esplendor, de glória. Mas sendo uma ou outra, essas vestes, essa glória, essa santidade está sobre todo o domínio de Deus, sobre todo o templo que ali é apresentado. Naquele lugar havia adoração constante a esse rei, santo, puro. A revelação de Isaías é que esse Deus, santo, puro, que governa, ele vai emergir no meio de uma geração idólatra, no meio de uma geração que havia se de fato rebelado contra Deus, feito acordos espúrios, feito injustiça. Isso vai arrebatar o coração de Isaías. Essa visão jamais se apagaria na mente dele. Ele passaria a viver de acordo com essa visão que ele teve. Não tinha mais como voltar atrás. É como um Paulo, por exemplo,
que tem a visão de Jesus na estrada para Damasco, e a vida dele é transformada. Ele viu, ele contemplou. Essa verdade passa a ser a lente pela qual Isaías vai enxergar a própria realidade. Eu gosto muito de ouvir Jonas Madureira, é um pregador que eu gosto de ouvir, bem racional assim, é uma benção. Quando ele fala acerca da maneira como nós lidamos com a revelação de Deus, ele usa uma expressão que para mim é fantástica. Ele diz assim: olha, Deus é espanto. Deus é espanto. A verdade revelada de Deus para nós deve provocar em nós esse espanto. Quando dizemos Deus é tremendo, Ele é tremendo de verdade. Se eu pudesse elencar tantas coisas algumas coisas na verdade, tantas coisas que podiam lhe causar um espanto com relação àquilo que Deus faz. Se eu pedisse para cada um elencar alguma coisa, certamente vocês teriam inúmeras coisas para dizer. O que é que entra nos seus pulmões, meu irmão? Que faz você continuar olhando para mim aqui, sem cair duro? Sabe que a nossa estrela, o Sol, ela realiza uma reação física ali, né? Reação química, física, não lembro da física. Ela funde 2 átomos de hidrogênio e hélio, numa escala de bilhões de toneladas. É caótico. É algo que até hoje o cientista tenta reproduzir para gerar energia. O chinês está tentando fazer até agora lá, tem tido sucesso em menor escala. Mas na escala, na proporção de uma estrela, é algo, sabe, surreal. Como algo que dispensa energia, como bilhares e bilhares de explosões ali vão gerar vida. Contribuir para a ordem. Sustentar um planetinha minúsculo com gente ainda menor. Isso é um exemplo da providência de Deus que sustenta todas as coisas, desse Deus que governa todas as coisas. É dito pelos cientistas que nós não somos atingidos por asteroides porque existe um planeta defesa, digamos assim, para a gente, que é o planeta Júpiter. Atrai tudo para ele. E se não tivesse ele, ainda teria um chamado cinturão de asteroides ali ao redor. Sabe, parece que, vou usar essa expressão, parece que é de propósito. O que é que te deixa estupefato, meu irmão, acerca de Deus? Será que eu e você, meu irmão, não estamos tão envolvidos com os problemas da vida, meu irmão, que a gente não vê mais que a gente só está aqui por causa da misericórdia dele? Que todo dia que você levanta de manhã, glória a Deus, eu levantei. Será que suas preocupações têm ocupado espaço tal que não sobra mais nada para você pensar acerca de Deus? Eu estava refletindo sobre isso num pequeno grupo um dia desse. Será que o nosso coração está tão comprometido com qualquer outra coisa que a gente trata, por exemplo, a revelação de Deus e a oração como um fardo? Onde a gente de repente não encontra mais prazer nessas coisas. Que quando você ouve uma ministração, quando você ouve uma palavra, parece que você não está ouvindo. Não lhe toca. Tem algo que de repente faz você não mais louvar com a sua boca.
Cuidado. Cuidado. Quando a Bíblia fala daquilo que tem olhos e não enxerga, ouvidos e não ouve, e boca mas não fala, ela dá um nome para isso: ídolos. E ela diz que quem os constitui se torna semelhantes a eles. O que é que tem ocupado meio seu coração, meu irmão? É preciso voltar a contemplar a Deus na sua vida. Nesse processo de restauração da adoração, Ele nos ensina a buscá-lo nessa perspectiva. Precisamos trazer à nossa memória tudo aquilo que Deus já fez por mim e por você, aquilo que Ele revelou a mim e a você. É preciso lembrar, é preciso levantar os olhos e ver. Faça o exercício diário de trazer à memória aquilo que, sabe, que vai de fato lhe dar esperança. De lembrar quem é o Deus a quem você serve e o que Ele já fez por você. O seu Shed, ele diz o seguinte, isso também marcou meu coração, nunca esqueço dessa frase de Shed, faz tempo que eu ouvi. Apenas uma mente animada pela santidade de Deus. Vou repetir. Apenas uma mente animada pela santidade de Deus é capaz de adorá-lo. Isaías contempla a santidade de Deus. Ele contempla a santidade de Deus. Traga de volta a sua perspectiva. Traga de volta para a sua vida a perspectiva da santidade de Deus. Essa é a lente que a gente precisa para tudo que a gente vive. Para a maneira como eu me relaciono. Para a forma como eu falo. Para a maneira como eu respondo às situações do dia a dia. A perspectiva da santidade de Deus. Ela precisa animar você. Animar a sua mente e guiar você. Contemple as coisas de Deus na sua vida. Segundo, no verso 4, nós temos o segundo elemento presente, que precisa estar presente no coração do adorador. Esse elemento é a contrição. Mas pastor, não tem escrito isso aqui não. Vou brincar, mas tem desenhado. Contrição normalmente é traduzida por arrependimento. É a primeira associação que a gente faz. Mas tem um significado dela, quando a gente olha no dicionário direitinho, a etimologia da palavra, que eu particularmente gostei. Do latim ela vai corresponder à ideia de uma pressão que é exercida sobre uma rocha, a ponto de pulverizar a rocha. Um esmagamento. A visão que Isaías teve, tudo que ele viu, o que ele contemplou, fez com que ele olhasse para dentro de si de uma forma diferente. A ponto de essa visão esmagá-lo de uma forma que ele olha, não tem jeito mais. Não tem mais jeito. Eu estou acabado. Nos capítulos anteriores, Isaías vai proferir outros ais, além desse ai de mim. Ele diz assim: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito,
Isaías, ele, nos versos anteriores, ele está ali proferindo várias advertências para a sua nação. Ele identifica claramente várias coisas acontecendo ali na nação e está, proferindo aquilo. Mas quando a santidade de Deus é revelada para ele, ele não faz mais ai daqueles. Naquele momento ele vai fazer ai de mim. Ai de mim. Eu sou igualzinho a eles. Eu sou igualzinho a eles. Ali ele se reconhece. Diante da santidade de Deus, de um Deus que não tolera pecado. Eu vou usar uma expressão. Ele se vê como uma ofensa viva. Isaías, ele está se vendo como uma ofensa viva ao Criador. A ponto de ele achar que ele merece morrer. Diante da santidade dele. Isso esmaga o seu coração. E ele irrompe em desespero. Ai de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. O quanto você se abate quando você peca? O quanto você se abate quando você peca? Ou melhor, você ainda se abate quando você peca? A simples hipótese de ferir a santidade de Deus de alguma forma lhe incomoda? Já incomodou algum dia? Essa consciência de si, de ser imperfeito, pecador, deve acompanhar o coração do adorador. Para que nunca no nosso coração haja nenhum motivo para desviar os nossos olhos de quem merece a nossa adoração. Porque é diante dessa contrição que Ele vai exercer a sua misericórdia. Que Deus exercerá a sua misericórdia. Quando você ouvir onde estás, se apresente ao Senhor. Eis-me aqui, miserável pecador. Contrição é o segundo elemento que deve estar presente no coração do adorador. Terceiro, e aí a sequência, gente, vai ser também cheia de significado. Quando a gente volta para o texto, deixa eu voltar aqui para o texto que saí daqui. Quando a gente volta para o texto, após Isaías expressar o seu desespero, contemplando a si mesmo e vendo a santidade do Senhor, o texto diz no verso 7, após o serafim ir lá e tocá-lo com a brasa, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Ali, Deus estava exercendo a sua misericórdia para com Isaías. E misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. Se graça é o favor merecido, misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. Deus deu a Isaías purificação, santificação, diferente do que ele merecia. Mas deixa eu chamar a atenção para um detalhe. Existe um autor chamado Bale, não lembro quais são os primeiros nomes dele, não achei. Ele afirma que no Oriente Antigo, no Oriente Médio Antigo, os idólatras, eles fabricavam seus ídolos, as suas estátuas, e eles realizavam vários rituais. Entre eles haviam alguns rituais de purificação. Em especial havia um de purificação da boca. Curioso isso, lendo sobre isso. De maneira que o artífice ali, o idólatra, ele preparava aquele ídolo e ele o limpava de uma forma a deixar aquele receptáculo digno da divindade.
digamos assim. É quase como uma ironia de Deus com relação a toda idolatria que estava sendo perpetrada naquela nação. É como Deus dissesse para aquele povo, para Isaías em especial: sou eu quem purifica qualquer coisa aqui. Sou eu quem é capaz de pelo fogo purificá-lo, de santificá-lo. Sou eu quem dignifico alguma coisa. E aí ele vai tornar Isaías o seu representante, o seu oráculo, digamos assim. Apenas eu, santo, tenho autoridade para purificar algo. Ele está dizendo a Isaías: você está limpo para ser a minha boca na terra. O elemento que tem que estar presente no nosso coração como adorador, e o último elemento, é o senso de rendição e consagração. Aquilo que Deus purificou e santificou só serve a Ele. Só serve a Ele e não a mais outro, a ninguém mais. A quem você pertence? Se a resposta for a ninguém, respeitosamente eu sinto muito, mas você está na mão do adversário. Você construiu um ídolo para si, próprio eu. Se a resposta for Deus, mas se de algum jeito você acomoda ou tenta acomodar Deus ao seu estilo de vida, eu sinto muito, mas você forjou um ídolo para si mesmo, que não é Deus. Ontem eu vi uma reportagem, ontem e hoje na verdade isso repercutiu bastante. Estava vendo um show bem badalado no Rio, né? Bem badalado no Rio. E eu vi um relato de uma jovem que, para não perder o lugar na fila, ela foi. E para não ter que sair para ir ao banheiro, ela colocou uma fralda geriátrica. Para não perder o lugar na fila no show. Um show em que as pessoas fecharam as saídas de ar do estádio, a ponto de deixar aquele lugar muito mais quente do que ele foi projetado para ser. E pessoas passaram mal lá dentro. Eu fico me perguntando se esse esforço de não perder o lugar na fila seria o mesmo de responder quando o Senhor diz: onde estás? Se você é um homem casado e se dizendo cristão, não sente o menor pudor em trair a sua mulher, sinto muito, você construir um ídolo para você mesmo. Se você acha que a sua segurança está no seu dinheiro, eu sinto muito, você tem um ídolo para si. Se quando você sobe aqui para louvar ou pregar, e você acha que o fluir de Deus só acontece com você, meu irmão, eu sinto muito. Você criou um ídolo para você, que não é Deus. Chegai-vos a Deus, Tiago vai dizer, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos dos pecadores, e vocês de ânimo dobre, limpem o seu coração. Esse é o grande alerta na continuação de Isaías 6. O fim de quem constrói ídolos para si mesmo é se tornar semelhantes a eles. É o esfriamento espiritual, a inanição espiritual. É achar que está indo bem, mas não está. A
Perceba que dos versos 9 ao verso 13, há uma descrição de falência múltipla dos sentidos. Da visão, da audição. Que é exatamente o que acontece com os ídolos. Eles se esqueceram de quem eles pertenciam. Não se esqueça de a quem você pertence, meu irmão. Não se esqueça a quem você pertence. Isaías 1, início do livro, 2 e 3 diz o seguinte: escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se voltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Guarde isso no seu coração. A antítese do adorador é o idólatra. A antítese do adorador é o idólatra. Por isso Isaías vai dizer: eis-me aqui. O eis-me aqui de Isaías não é só um voluntariar-se para fazer algo. O eis-me aqui de Isaías é um basta para si mesmo. Basta de viver dividido. Basta de viver com o ânimo dobre. Basta de viver achando que eu posso servir a dois senhores. Basta, eis-me aqui, me envie, eu sou seu. Eu pertenço ao Rei dos Reis. Eu sirvo ao Senhor dos Exércitos. Não vou emprestar a minha boca para nada além de louvor. Não submeterei os meus ouvidos àquilo que fere a santidade do Senhor. Farei uma aliança com os meus olhos, para que eles se deleitem em tudo aquilo que agrada a Deus. O alerta de Deus, por meio da vida de Isaías, para uma nação que vai ser subjugada, é contra a idolatria. Contra substituir Deus por um Deus falso, que não pode fazer nada. E por tratar Deus, que tudo pode fazer, como um Deus falso, que não pode fazer nada, que nada vê. Deus está sempre vendo, cuidando dos seus filhos. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem vamos sempre prestar contas. E aí o verso 13, meus irmãos, último verso, traz algo peculiar. Mesmo depois dessa advertência tão forte. É forte, né, gente? Tão forte. Ele diz o seguinte, no verso 13 é dito que, após tudo que está sendo descrito, né? Tudo que está sendo descrito, eles não vão entender, eles vão ouvir, mas não vão compreender, eles vão ver, mas não vão, sabe? Aquele povo vai ser destruído. E usando uma figura de uma árvore que é cortada, você vai dizer, eu vou cortar até a 10ª parte dela. Aí vai sobrar um toquinho. Vai sobrar um toquinho. Existe muita divergência com a interpretação sobre o que seria esse toco. Mas dentro do contexto de todo o livro de Isaías, o texto diz que esse toco, ele é a santa semente. Aqui há uma promessa de restauração do povo. Se a gente rememorar o início da mensagem, a gente vai ver que essa sede pelo lar perfeito, essa sede pelo companheiro perfeito, pela presença perfeita que satisfaz, e pela pureza, nós veremos que em Jesus tudo isso é satisfeito. Jesus lá no Evangelho de João, ele vai prometer preparar um lugar para o seu povo. Isaías dirá que esse lugar não precisa nem de sol, porque a glória do Senhor ilumina todo esse lugar. Jesus, ele se fez um companheiro perfeito
quando na sua ressurreição prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca nos abandonou. Jesus, Ele pode saciar essa pureza, essa necessidade de pureza, porque o seu sangue vertido na cruz do Calvário purifica o homem de todo pecado. Onde estás? Onde estás? A viração do dia ainda está aí. Todos os dias, para nos lembrar que o nosso Deus quer se encontrar comigo e com você. Todos os dias, Ele está me dando e lhe dando uma oportunidade de se reconciliar com Ele e adorá-lo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que haja em mim e em você o último suspiro e a porta se feche. Por isso, abra os olhos, abra os ouvidos, perceba que Deus está falando com você. Ele quer fazer de você um adorador perfeito, um adorador redimido, para adorá-lo desde agora até a eternidade. A adoração ao Senhor jamais pode ser tediosa para um santo. A presença dEle e a sua busca jamais pode ser tediosa para nós. Quando isso acontece, tem algo errado no nosso coração. Uma vez eu vi um testemunho e eu vou encerrar com isso. Tinha passado direto, mas lembrei agora. Testemunho de um cego de nascença. E ele dizia que durante muito tempo ele orou para que Deus o curasse, para que Jesus o curasse. Ele orava bastante sobre isso. Mas teve um tempo que ele diz o seguinte: olha, eu desencanei disso. Eu não estou orando mais para Jesus me curar, não. E aí quando perguntaram por quê, ele disse: sabe por quê? Porque eu posso ser cego, mas a primeira coisa que eu verei na glória será o meu Salvador. Esse homem viu muito mais coisa que muita gente. Ele entendeu que a esperança da nossa vida não se resume aqui, mas está posta na eternidade pela cruz do Calvário. Ele entendeu que não adiantava estar bem aqui e lá não está legal. Ele entendeu que precisava ser achado de Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje à noite. Que Ele nos leve a, mais uma vez, contemplar as suas verdades no nosso coração, temos prazer nelas. Que Ele nos conduza a, de fato, um coração contrito, porque a sua palavra diz que Ele não rejeita esse coração. E que nós possamos ter a consciência de a quem nós pertencemos. Senso de rendição e de propósito. Estou rendido. Pertenço a quem me rendeu. Não tenho mais o que fazer. Eu sou dele. Que o Senhor nos abençoe.